Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do livro, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó, publicado pela editora Contextualizar em 2024. Este livro, escrito pelo reverendo Davidson Pignon, pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, possui 420 páginas repletas de comentários profundos sobre o livro de Jó. O autor explora temas cruciais como o sofrimento dos justos, o problema do mal e a teodiceia judaico-cristã. Com análises impressionantes e únicas, o livro promete transformar sua perspectiva sobre sofrimento e fé, oferecendo respostas para as questões mais difíceis da vida. Não perca a oportunidade de mergulhar em um estudo profundo e enriquecedor. Adquira já a obra, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó e descubra um novo entendimento sobre a integridade e a fé. Disponível agora. E aí, bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma manhã de estudo do Salmo 91 com o nosso querido amigo, Reverendo Davidson. Hoje eu entrei aí um minuto de antecedência. Mas não tem problema não, sabe por quê? Porque nesse 1 minuto eu consigo aqui mandar aqui algumas mensagens aqui rapidamente para poder aí os nossos irmãos e amigos já poderem estarem conectados à nossa manhã de estudo. E aí eu quero então iniciar essa manhã orando a Deus, pedindo por esse nosso encontro nesta manhã. E eu tenho também um motivo de agradecimento. Nós vamos orar agradecendo porque o reverendo Davidson e sua esposa completam 14 anos de aniversário de união conjugal. Louvado seja o nome do Senhor, né? Porque em meio a tantas turbulências, a tantas informações estranhas que a gente vem ouvindo aí, né? Os nossos irmãos, para a honra e glória do Senhor, eles estão avançando, eles estão progredindo. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Eu quero aproveitar e deixar para a tua meditação o Salmo 127 e 128. Ali fala a respeito de uma família, de um lar que é bendito. Vamos orar então? Louvado seja o teu nome, Senhor, por essa manhã. Louvado seja o teu nome, Senhor, pelo dom da vida. Louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor, porque nesta manhã separamos este tempo para estarmos juntos e juntos aprendemos um pouco mais da tua palavra através do teu servo, o reverendo Davidson. Oh Deus, fala conosco, é a nossa oração. Mas também queremos te agradecer, Paizinho querido. Te agradecer porque ele hoje, junto com a sua esposa, Márcia, completam mais um ano de relacionamento conjugal. Total de 14 anos. Louvado e bendito seja o teu nome, porque reconhecemos que é o Senhor quem tem sustentado os nossos irmãos. É o Senhor quem tem fortalecido o amor, a consideração, o carinho entre eles. E por isso nós louvamos e bendizemos. Nós, Senhor, queremos declarar sobre
sobre a vida dos nossos irmãos as tuas bênçãos infindáveis, bênçãos enquanto pessoas singulares, bênção com relação ao relacionamento dos nossos amados irmãos, e que este relacionamento continue sendo fonte de inspiração a outros casais, que esse relacionamento seja instrumento das tuas bondosas mãos, para que outros casais, Senhor, sejam fortalecidos na fé e também sejam estimulados, Senhor, a permanecerem casados. É a minha oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, quero já chamar o nosso amigo Reverendo Davidson para estar aqui conosco, aqui em tela. Deixa eu colocar. Bom dia, Reverendo Davidson. E mais uma vez, parabéns, hein? Parabéns Ah, por mais um ano de relacionamento conjugal com a Márcia. isso aí. Bom dia, pastor Aderson. Bom dia a todos. É uma grande alegria estar com vocês mais uma vez. Hoje é um dia muito especial para mim, para minha esposa. Não é? Como o pastor Aderson já adiantou, nós completamos 14 anos de casados. Seu Madruga deve 14 meses de aluguel, né? Eu comemoro 14 anos de casado, né? É uma grande felicidade para mim. Minha esposa é uma bênção na minha vida e é uma grande alegria para mim, né? Estar comemorando com ela esses anos de muita felicidade juntos. Joia, 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 meu amigo. Olha, a partir de agora, fique à vontade. Esse espaço é todo teu. Tá bom, meu amigo? Deus Amém. abençoe. Amém, pastor Aderson. Deixa eu falar aqui sobre os livros, né? Aqui, ó, o nosso livro, que é a base, né, do nosso material, e é também a base dos nossos estudos nessas lives, ó, Proteção Divina no Curso da Vida. Conheça as revelações originais do Salmo 91. Veja aqui, ó, direto da língua original hebraica, tá? Ó, 346 páginas maravilhosas, puro suco do conhecimento bíblico. Você pode ver aqui, ó, é um livro muito bem ilustrado. Essa aqui é uma edição que eu deixei aberta, né, que é muito bem ilustrado, com todo o conteúdo, versículo por versículo, palavra por palavra, tudo no hebraico, de modo simples, profundo e abençoador para a sua vida. Olha só aqui, ó, um livro, né? Muitas ilustrações, um livro bem diagramado, para ser uma bênção na sua vida. Hoje nós vamos, inclusive, falar sobre 2 versículos. Nós vamos falar hoje sobre 2 versículos porque ambos têm bastante coisa a ver um com o outro. Não é? Então, a gente vai falar bastante sobre os versículos 11 e 12. Então, ó, puro suco de conteúdo bíblico exegético para você. O companheiro dele também é esse aqui, ó. Revelações originais do Salmo 23. Também um livro muito bem diagramado, é um livro que deu abertura a essa série, né? Olha quantas imagens bacanas, né? Para você conhecer o Salmo 23 com beleza, com profundidade, tudo baseado à luz da palavra de Deus. E para fechar esse momento, aqui, ó, o livro A Semente é a Palavra, na sua segunda edição ampliada, tá? Para você, ó, que quer ser pregador, ou já é pregador ou pregadora da palavra de Deus, esse livro aqui vai te ensinar a fazer sermões narrativos. Uma bênção também para a sua vida. Tá legal? Então, se você desejar adquirir qualquer um dos meus livros, tem ainda o livro que vai sair agora nesse mês, o mês de junho, já está chegando, já está na gráfica, já está sendo rodado. Vai chegar, então, nesse mês de junho. Alguns exemplares que eu mandei fazer, não foram muitos, mas o meu livro novo sobre Além do Sofrimento, né? Eu comento sobre o livro de Jó de uma maneira muito especial também, muito diferente, dando não apenas os temas do sofrimento do justo, e que é o tema principal do livro, mas também um tema muito importante, é um tema secundário, que é a questão da integridade. Né? Então, eu trabalho ali a disputa pela integridade no livro de Jó. Então, são 410 páginas.
em que eu trato de um tema difícil. O livro de Jó é um livro difícil, não apenas pelo seu tema, pelo tema que ele trata, mas até pela própria linguagem, também no original em hebraico. Embora não deu para fazer um livro exaustivo, um livro palavra por palavra, versículo por versículo, mas ainda assim são 410 páginas, envergando todos os 46 capítulos do livro de Jó. Então, vale a pena você conhecer. É um livro que levei alguns meses trabalhando nele, aliás, mais de um ano até trabalhando nele, e de fato ficou um livro muito abençoador, tá legal? Aguarde o mês de junho de 2024. Está chegando então o nosso livro para abençoar a sua vida. Muito bem. Pastor Aderson, eu vou já chamar aqui então a tela. Isso aí. Então a gente já está começando a tratar aqui dos versículos 11 e 12. Vamos tratar os dois versículos porque eles são muito próximos, né? E é interessante que você pode pedir aqui, ó. Você pode pedir esse material aqui gratuitamente para você. Você não vai pagar nada por isso. Você pode pedir o PDF com o resumo dos estudos dos segredos revelados do Salmo 91. Tá legal? Como eu disse, é totalmente baseado no meu livro Proteção Divina no Curso da Vida. Tá legal? Você solicita ao pastor Aderson, ele vai enviar para você gratuitamente o material especial com o nosso estudo. E como eu disse, estamos hoje no versículo 11 e também falaremos sobre o versículo 12. São dois versículos que se completam, portanto, faz muito sentido a gente trabalhar ambos num único dia, numa única aula, para a gente não ficar se repetindo, né, no nosso próximo encontro. Então, versículos 11 e 12, que diz o seguinte, tratando da proteção divina, né, o salmista Moisés disse, porque aos seus anjos, aqui com referência a Deus, né, aos anjos de Deus, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E o versículo 12, em suas mãos te levarão, para que não tropeces com o teu pé em alguma pedra. Então, esses dois versículos falam da proteção que Deus nos dá através dos seus mensageiros, dos seus anjos, tá legal? A palavra anjo em hebraico é malar, que você também vai ver aqui, né? Malar, tá bom? É mensageiro. Então, pode ser mensageiro de várias formas. Pode ser um mensageiro humano que leva uma carta para alguém, leva alguma coisa para alguém. Pode ser também um mensageiro angélico, espiritual. Não é? Então, a gente está falando aqui, na verdade, de anjos, porque esses são mensageiros especiais dados por Deus, que Deus deu ordem a nosso respeito aqui, ó, né? Para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Então, é uma garantia a mais que Deus nos dá, né? Além da proteção direta feita pelo próprio Deus, temos uma proteção também indireta feita por Ele através dos seus anjos, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre anjos, claro que também não vai ser um estudo exaustivo por causa do nosso tempo, mas temos aqui algumas coisas interessantes a falar sobre os anjos. Esse versículo 11, principalmente, foi inclusive usado por Satanás na tentação de Jesus. Quando na tentação de Cristo, Satanás diz, né, olha, você se joga aqui do pináculo do templo, e no texto da Bíblia está dizendo que os anjos te protegerão para que nenhum mal te aconteça, né? E aqui ele se refere a esse versículo 11, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Então, Satanás, inclusive, distorce esse versículo para poder fazer com que Cristo caísse, porque Satanás sabia que Cristo não cairia por qualquer tentação. Ele teve, inclusive, que usar a própria palavra de Deus de modo deturpado para poder fazer para tentar fazer, né, com que Cristo caísse. E claro, Cristo não caiu, Cristo usou em todo o tempo
a própria palavra de Deus para rebater as tentações de Satanás, né? Então, nós temos aqui um completo versículo que fala sobre essa completa proteção divina, inclusive enviando anjos a nosso favor. Vamos aqui para a expressão em hebraico, que le malachim, é malahaiv, que le malahaiv, tá? Aqui, ó, que é porque, le é uma preposição inseparável no hebraico que traz a ideia de movimento. Então, porque aos anjos, aos seus anjos, né? Aqui também se refere no sufixo aos anjos de Deus, porque aos seus anjos ele deu ordem para você, né? Ele ordenou para você. Então aqui o salmista destaca, né? Aqui ó, quase que eu esqueço de ler, né? Yetsaver lar, tá? Yetsaver lar. Então aqui se refere ao salmista que destaca a intervenção divina através dos anjos que são enviados por Deus para proteger e guardar aqueles que confiam nele. Tá? Então já estamos entrando direto aqui na proteção divina. A palavra malar se refere aos mensageiros de Deus que desempenham um papel ativo na proteção dos crentes. Tá? Então, Deus pode trabalhar protegendo-nos diretamente, o livramento que ele dá diretamente, ou que ele dá indiretamente enviando anjos. Tá? Em todo caso, também conta como proteção divina. Então, olha que legal, né? Este versículo foi citado por Satanás durante a tentação de Jesus no deserto, registrado em Mateus 4, versículo 6, onde Satanás tentou a Jesus a se lançar do pináculo do templo, argumentando que os anjos o protegeriam de qualquer dano. De fato, a promessa bíblica está aqui, né? Realmente prometeu, mas não desse jeito, né? Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus, né? No entanto, Jesus recusou a tentação, citando as Escrituras e enfatizando que não devemos tentar a Deus. Isso demonstra que, mesmo enquanto Jesus estava sujeito à tentação, ele permaneceu fiel à vontade de Deus e não cedeu à manipulação das Escrituras por parte de Satanás. E se você for levar em conta, né, na nossa tradição, Satanás, apesar de ter origem obscura na Bíblia, não é uma origem assim tão certeira como às vezes a gente acha, não é? E eu trabalhei sobre isso nesse meu livro novo sobre Jó. Eu trabalhei ali a perspectiva, né, de quem era Satanás e de como que surgiu a expressão Satanás em hebraico é Ha-Satã, que nem sequer é nome próprio. Ha-Satã é um título de quem faz oposição, de um advogado de acusação, não é? De alguém que está ali para fazer o trabalho de opositor. Então, Ha-Satã significa isso. Ele aparece primeiro lá em Jó. Aparece em Gênesis, né? A figura de Satanás ali na tentação de Eva com a serpente, mas ele também é citado em Jó. O nome, né? O título, Satanás, aparece em Jó. Então, trabalhando sobre isso, eu pude perceber, eu já sabia disso há algum tempo, que a origem de Satanás ela é obscura. Mas se a nossa percepção tradicional da origem dele estiver certa, ele já foi um anjo. Ele já foi um desses anjos, querubim ungido, se for, na verdade, esse texto, né, com referência a ele. Então, você tem aí um histórico de alguém que já foi um anjo da guarda, um anjo separado para guardar a santidade de Deus, mas ele caiu por alguma situação lá celestial, que também não está muito claro para a gente, mas ele caiu, tá? Que ele caiu do céu, isso está revelado na Bíblia, tá? Isso aí tá, a Bíblia mostra sobre isso. Mas as circunstâncias, inclusive da sua queda, a motivação, aí a gente entra no campo da especulação, tá? Isaías capítulo 14 e Ezequiel capítulo 28, tradicionalmente, na história cristã, a gente entendeu ao longo dos séculos de que também se refiram a Satanás, na sua queda.
tá? Mas é uma interpretação cristã. Mesmo a tradição judaica não leva a esses textos a esse ponto, né? Eles entendem apenas a informação original do texto, que é de fato Isaías 14, se referindo ao rei, o rei de Babilônia, né? No caso, provavelmente Nabucodonosor, e Ezequiel 28, o rei de Tiro, que era um reino, né? Assim, um pouco pagão também, um pouco mais diferente. A gente não sabe exatamente qual o nome desse rei de Tiro, tá? Mas eram reis humanos. Ali há muitas indicações textuais que se refiram apenas aos reis humanos. Mas alguns versículos dão a entender de que extrapola um pouco a experiência humana, que talvez, se refira também à origem simbólica de Satanás, tá? Mas é uma interpretação, como eu estou dizendo. A origem de Satanás na Bíblia ela é bastante obscura, tá? E a gente está trabalhando aqui num campo especulativo quando se refere à origem de Satanás. Então, há uma possibilidade de que Satanás tenha sido mesmo um anjo da guarda, um querubim ungido, é possível. Não sei se ele era regente de coral celestial, isso aí já é papo de igreja católica, né? A gente não sabe se era nesse nível, mas é possível que ele tenha se estado entre os anjos, contado entre os anjos, e de alguma forma ele se rebelou. O próprio livro de Jó também tem um negócio interessante ali que eu trabalhei no meu livro, né? Que existe um advérbio que aparece ali, que é o advérbio gam em hebraico, né? Gam significa também. Então, o texto diz que Satanás também apareceu junto com os anjos, ali dando uma marca textual, mostrando que Satanás não era bem-vindo no céu. Ali, então, se ele já foi de fato um anjo celestial, ele se apresenta ali de modo bastante inusitado, não era para ele estar ali, era uma festa para a qual o Satanás não foi convidado, mas mesmo assim ele foi meio que de penetra, né, naquela festa. E então esse texto de Jó, que talvez a gente vá trabalhar mais à frente aqui, ele trata sobre esse aspecto, esse detalhe de que Satanás não era bem-vindo naquela reunião celestial entre Deus e os seus anjos, tá? Então a gente está tratando aqui de anjos, porque de fato o texto se refere a esses anjos. Eu vou adiantar aqui, ó, a segunda parte desse versículo, porque temos ainda mais um versículo para tratar. Para te guardarem em todos os seus caminhos, né? Então, a expressão em hebraico é Lishmorecha Bekol Terehecha. Então, Terehecha. Então, você vê aqui que eles foram chamados, tá, para nos guardar nos nossos caminhos, né? Guardar aqui, ó, Lechamorecha, aqui é para nos guardar, Leshmorecha, para nos guardar, aliás, Lishmorecha, né? Para nos guardar, Pekor, de todo o nosso caminho, Terahecha, Terer é caminho. Caminho aqui na Bíblia se refere ao modo como eu conduzo a minha vida. Então, sempre que na Bíblia falar, né, que Deus te abençoe nos seus caminhos, Deus te abençoe no jeito como você conduz a sua própria vida. As escolhas que você faz de vida, direcione você para tudo que você faz, né? Então, aqui é uma referência ao meu modo de vida e o modo como Deus vai me direcionar, tá? Então, nessa segunda parte do versículo 11, aqui o salmista enfatiza que os anjos têm a tarefa de proteger os crentes em todos os seus caminhos e jornadas. Isso inclui não apenas os caminhos físicos, mas também os caminhos espirituais e emocionais da vida. A palavra chamar, que aparece aqui, ó, chamar, tá? Denota proteção e cuidado, tá bom? Chamar é guardar, mas denota, então, proteção e cuidado no modo como Deus vai velar por nós, nos guardando.
inclusive usando o seu exército celestial nessa proteção, tá bom? Neste versículo, o salmista destaca o papel dos anjos como agentes de proteção enviados por Deus para guardar os crentes em todas as áreas das suas vidas. Essa promessa ressalta a contínua presença e o cuidado de Deus, manifestado através dos seus mensageiros celestiais, que estão ativos em proteger aqueles que confiam nele. Isso demonstra a confiança do salmista na providência divina e no cuidado constante de Deus em todas as circunstâncias da vida. Aqui eu vou tratar com vocês, né, de algumas imagens que eu também separei para falar sobre anjos, tá bom? Essa aqui é uma imagem bastante comum, que demonstra mais ou menos uma ideia clássica, tradicional, da aparência que a gente imagina que um anjo deve ter, né? Então você tem aqui o anjo, né, com roupas de época, em forma humanoide, né, com cabelo, com cabeça, com asas, né, asas aqui para demonstrar que ele pode se locomover com rapidez, né? Mas basicamente um ser parecido com um homem, com asas e também é um ser espiritual, portanto transparente aqui, né? Que tem muito poder, inclusive, né? Essa é uma imagem bastante tradicional de nossas imagens do que seria mais ou menos um anjo. Provavelmente os anjos realmente se apresentaram aos homens de modo visível, com uma aparência parecida com essa, né? As asas vêm de outros textos, né? Quando os anjos apareceram em forma de homem, não tinham asas, tá? Era apenas a forma humana mesmo para poder demonstrar e não assustar tanto assim o ser humano, tá? Porque o ser angelical é um ser muito grande e assusta todo ser humano. Várias passagens da Bíblia mostram que quando o anjo aparece, o homem se ajoelha e quer adorar esse anjo, não é? Por causa da aparência imponente, todo-poderosa. Inclusive, alguns grupos religiosos aqui no Brasil e no mundo acabam fazendo culto aos anjos, né? Culto aos anjos devido a essa aparência imponente, quase todo-poderosa, né? Que o anjo tem. Mas o anjo não é todo-poderoso, nem o anjo, nenhuma outra criatura. Todo-poderoso é só Deus, tá bom? Essa é uma qualidade que só Deus tem. Aqui é uma outra imagem também, né? Uma imagem representativa também de um anjo, artística, né? Uma imagem artística, que poderia ser a imagem de um anjo. Aqui já é formato, né, como se fosse uma mulher, com asas também, né? Porque a Bíblia fala de asas. Aqui temos então dois anjos nessa figura feminina, ou no mínimo andrógena, né? Com as asas aqui, tá? É uma outra forma também que a gente imagina, né, de modo artístico, que seria uma vista tradicional de como seria um anjo, tá bom? Aqui a gente já começa a entrar no conceito do anjo de guerra, né? Aqui você já vê um anjo, né, com asas também, em formato humano, mas com uma armadura medieval, né? Aqui você já vê uma representação, né, pegando aqui, né, uma ideia bem medieval do anjo. Aqui, ó, você vê com detalhes aqui, ó, uma armadura medieval com espada, com um cetro, né, com um cetro ou algo assim, né, e ele pronto para guerrear, né, para proteger aqui os homens, né. Então você tem aqui uma figura de um anjo guerreiro. Inclusive, um livro no meio evangélico ficou muito famoso na década de 90, início dos anos 2000, que é uma coleção, né, os dois livros, dois volumes do livro Este Mundo Tenebroso, que trata de anjos assim, né? Anjo guerreiro, fortão, grandão, até apresenta um anjo musculoso, é como se fosse quase um anjo marombeiro, né? Fazendo maromba lá na academia. Então, enfim, né? Uma descrição artística dos anjos poderosos, né? Protetores, enfim. Uma outra imagem também do anjo, né? Com a balança aqui simbolizando a justiça, uma arma na mão também, ele com apetrechos de guerra que já tem mais a ver com o mundo antigo,
né? Tem aqui estrelas também, né? Para poder mostrar, né, a figura de um guerreiro. O homem é guerreiro, com asas, sempre com asas, né? E simbolizando aqui os anjos, tá? Então ele também é uma representação, mas de acordo com uma visão mais antiga, né? De um guerreiro antigo, portanto, mostrando aqui talvez Miguel, ou um anjo guerreiro que a Bíblia se refere, né? A Bíblia não só fala de dois nomes de anjos: Gabriel, que era um anjo mensageiro para Maria, né? E Miguel, que é um anjo guerreiro, protetor do povo de Israel, tá? Qualquer outro nome que você vir, pode ser de tradição católica ou de tradição até judaica, é tradição extra-bíblica, tá bom? Não está na Bíblia. A Bíblia só se refere a Miguel, que é um anjo mensageiro, aliás, se refere a Gabriel, que é um anjo mensageiro, e a Miguel, que é um arcanjo, tá? Um arcanjo chamado Miguel, designado para proteger Israel, principalmente. E ele é um arcanjo porque vem de arquê. Arquê é principal, mais importante. Então, é um anjo numa hierarquia superior a qualquer outro anjo, tá? Mas mesmo o arcanjo ele foi criado por Deus, ele teve princípio. A outra representação também artística, que poderia ser um anjo com uma armadura também, uma armadura um pouco mais sofisticada, né? Mas ainda assim, né, com uma couraça parecida com as do primeiro século, a couraça romana, ou algo assim, né? Tem aqui uma vestimenta branca, bastante suave, as asas que nunca faltam. Esse aqui tem até uma auréola na cabeça, uma espécie de coroa também aqui, né? Uma representação com a espada, o arcanjo Miguel também, né? Sendo representado aqui, tá? São todas, claro, representações artísticas, porque não dá para saber exatamente, né? Outra representação artística de um anjo também, com a balança na mão, mais uma vez, a espada, mostrando a justiça divina, uma asa aqui um tanto quanto estilizada, temos um pano aqui, né? Enfim, uma estátua, né? Ele pisando aqui, ó, pisando em algum demônio, em algum inimigo, né? Algum demônio com uma outra asa demoníaca aqui. Enfim, num contexto de guerra espiritual, tá bom? De batalha espiritual. Então, isso aqui é uma representação. Acho que essa estátua não existe, mas é uma representação, né, artística do que poderia ter sido uma estátua angélica numa situação de guerra, tá bom? Outra representação também do arcanjo Miguel, um anjo de guerra, sempre com, né, aspecto humano, asas e a espada ou algum tipo de armamento para lutar em batalhas espirituais. Aqui outras criaturas também, né, no céu, enfim, né? Não faltam representações artísticas, como eu vou mostrar para vocês aqui agora, né? Isso aqui é um mosaico de várias artes aqui, ó. Você vê aqui embaixo, ó, vários tipos de arte. Você vê aqui também, né, a miniatura dessa arte maior que eu mostrei. Aqui, ó, a estátua, essa aqui é uma estátua real de um anjo. Essa que hoje nós já vimos, tem essa também que já vimos, aqui essa outra, aqui um anjo, né, lutando contra um demônio, com correntes, inclusive. Aqui é São Miguel Arcanjo, né, rogai por nós. Aqui é uma arte católica, né? Então você tem aqui, ó, vários tipos artísticos de representações em vários estilos, todos eles com anjos, guerreiros. Aqui, ó, tá vendo? Isso aqui bem típico também da arte católica, em vitrais, né, de igrejas católicas. Aqui, várias religiões representam vários tipos, que é uma estátua de anjo também, o São Miguel Arcanjo, né? Aqui, várias representações, tem algumas muito bonitas, né? Tem vários tipos aqui, ó. Esse aqui já está segurando uma cruz, né? Um cetro, né? Como se fosse uma cruz. Aqui, mais uma estátua do Miguel Arcanjo. Enfim, não faltam, são representações artísticas e religiosas sobre os anjos, tá? Então, a presença dos anjos no folclore mundial, nas religiões, inclusive na fé judaico-cristã, é uma presença muito maciça, uma presença muito real, tá? E você percebe, então, que Deus designa
vários desses anjos para estarem protegendo-nos dos perigos da vida. Perigos que a gente acaba se metendo, né, por erro nosso, mas também perigos que alguém nos remete, né, perigos que estão fora do nosso controle. Bom, vamos agora passar para o versículo 12, que é o complemento do versículo 11, ainda trabalhando aqui o imaginário dos anjos, né? Em suas mãos te levarão, aqui se refere aos anjos, né? Nas mãos dos anjos, eles nos levarão, para que não tropeces com o teu pé em alguma pedra. Então, se eu estiver andando, e novamente aqui o caminho, né, como referência ao modo como eu conduzo a minha vida. Então, em suas mãos, os anjos me levarão, né? Eles me levarão para que eu não tropece em algum tipo de pedra. Novamente, esse versículo aqui também foi feito alusão a ele por Satanás na tentação de Jesus, não é? Que os anjos levarão na mão, carregarão na mão. Então, essa aqui é a ideia desse texto aqui no versículo 12, tá bom? Bom, vamos ver aqui no hebraico, né? Em suas mãos te levarão, Beyadaiv e Urra, né? Ishaurra. Então, nas suas mãos, Yad é mão, geralmente aplicada à mão direita, tá? Então, P é a preposição e a Daiv é a sua mão. Esse final aqui é sua, é o possessivo, tá? Então, na sua mão direita, Yashurra. Aliás, Ishaurra, tá? Ishaurra, ou seja, ele te levará. Isha é levar, tá bom? Vai te levar. Então, aqui o salmista descreve os anjos como sendo responsáveis por carregar e sustentar o crente em suas mãos. Carregar aqui no sentido de sustento mesmo, né? De servir de base e sustento numa situação de perigo em que o crente precisa de um anjo para carregá-lo, tá bom? Carregá-lo no colo, né? Que é o modo como a gente enxerga e pensa, né? Esse tipo de ação angélica a nosso favor. Então, o salmista descreve os anjos como sendo responsáveis por carregar e sustentar o crente em suas mãos. Leve em conta que quem está escrevendo tudo isso aqui é Moisés, tá bom? Ele sendo o autor do Salmo. Moisés falava com Deus e via o Senhor, né? Com muita intimidade. Ele falava com Deus face a face. Quem sabe o que Moisés viu lá no Monte Sinai durante o tempo que ele estava lá, a sós com Deus, uma revelação tremenda, a ponto de ele descer, né, com o rosto brilhante. Quem sabe se ele também não viu anjos ali. Então, seja o que for que Moisés viu, eu acredito que ele deve ter visto anjos e a aparência deles e a ação deles, para ele saber exatamente o que ele está falando aqui. Porque ele fala com muita segurança, né? Que eles me carregarão na mão, olha só. É uma revelação que Deus deu a Moisés, que provavelmente demonstre algo que ele viu lá no Monte Sinai. Aqui é uma conjectura minha, né? Então, isso sugere uma imagem de cuidado e proteção divina, onde os anjos são encarregados de garantir a segurança do indivíduo, tá? Então, é possível que haja anjos designados para nações, para regiões do globo. Isso aparece lá em Daniel, capítulo 10. E tendo essa compreensão acertada, né, e confirmada na Bíblia, como eu acho que está, para cada nação há um anjo designado para proteger, e Miguel é designado para Israel, né, que é o arcanjo. Então, sendo assim, Israel tem o privilégio de ser protegido por um arcanjo, enquanto as demais nações, inclusive o Brasil, são protegidas por anjos normais, né, que não sejam arcanjos. Mas agora, aquela imagem, né, do anjo da guarda, aquele anjo da guarda, até o Cupido também, né, Cupido já faz parte da mitologia grega, não tem nada a ver com o cristianismo, tá, o Cupido.
mas aquele anjo criança com uma flechinha, né, para poder flechar e trazer o amor para muitas vidas, né? Essa visão ela é greco-romana e ela faz parte do folclore, mas do folclore pagão, não do folclore bíblico, né? Não da revelação bíblica, na verdade. Mas então você tem a figura do Cupido, que eu nem coloquei imagem aqui porque eu não achei relevante, mas você tem também essa revelação de que os anjos nos protegem de verdade, inclusive nos carregando, né, traz aqui essa imagem, nos carregando no colo, tá? Caso seja também essa necessidade. Muito bem, então, essa ideia de um anjo da guarda pessoal, ela não tem muita base bíblica, não, tá? Existe a base bíblica que anjos nos protejam. Agora, se Deus designou um anjo lá só para cuidar de mim individualmente, eu não sei se é bem assim, tá bom? Isso também é parte do folclore católico romano, da Igreja Católica Romana, tá? Do anjo da guarda, destacado para me proteger individualmente. Eu não sei se é assim, tá? Até porque, dependendo do perigo que eu estiver enfrentando, pode ser que Deus designe mais de um anjo para cuidar de mim, não é? Então, não sei se é exatamente um anjo da guarda para cada pessoa do mundo. Não sei se é assim. Mas o fato é que, se eu precisar, eu estou seguro, seja Deus atuando diretamente na minha vida ou mandando anjos, eu estou perfeitamente seguro, protegido pelo Senhor. Tá legal? É essa a lição que Moisés quer deixar aqui para nós no Salmo 91. Então, essa aqui é a segunda parte do versículo 12, que diz o motivo pelo qual os anjos estarão agindo para me proteger, né? Aqui o motivo, ó, para que não tropeces com o teu pé em alguma pedra. Então, aqui é a metáfora do caminho novamente. E quando fala em pedra no meio do caminho, né, para eu tropeçar, aqui se refere a percalços no meio da minha caminhada de vida, né? A minha caminhada de fé, desse jeito mais poético até, né? De se referir ao modo como eu conduzo a minha vida, tá bom? A expressão em hebraico é pen tigor, tigof, né? Pen tigof, pa e ben, tá? Pa e ben. Então, essa expressão aqui significa que eles vão me proteger para que eu não tropece. Tigon é tropeçar, e Baepen é em pedra, tá bom? Em uma pedra pequena. Even é pedra pequena. Não se refere aqui à rocha, à montanha, nada disso. É uma pedrinha pequena que está no meio do meu caminho. Eu posso pisar em falso e cair, me machucar, inclusive, né? Machucar o pé, me ferir se eu pisar nessa pedra. Então, o que ele está falando é que na minha caminhada de vida, no meu caminhar, eu vou ser protegido para que eu não tropece em algum percalço, em algum perigo no meio da minha caminhada de vida, tá? Porque eu vou ser protegido pelos anjos. Tá legal? Então, é bem interessante eu perceber aqui. Se refere tanto a perigos físicos, como também perigos emocionais, espirituais, perigos na vida de um modo geral, né? Destaca aqui a função dos anjos, e isso inclui a presença de acidentes, a prevenção de acidentes ou perigos físicos, como tropeçar em uma pedra. Isso mostra o cuidado minucioso de Deus em proteger os seus filhos de danos físicos, que é assim, o mais visível, né, o mais perceptível, portanto. Neste versículo, assim como no anterior, né, o salmista continua enfatizando o papel dos anjos na proteção dos crentes, destacando a sua intervenção ativa para evitar perigos físicos e acidentes. A imagem de ser carregado pelas mãos dos anjos sugere uma proximidade íntima e um cuidado constante de Deus em cada passo da jornada do crente. Isso reforça a confiança do salmista na fidelidade e no cuidado de Deus em todas as circunstâncias da vida. Para que a gente possa sempre trazer à mente de que nós somos cuidados por Deus. Ele, inclusive, dá o destacamento de seus anjos.
os anjos que forem necessários para cuidarem de todos nós, tá bom? E caso a nossa percepção clássica da origem de Satanás e dos demônios ela esteja correta, então a gente também tem aqui uma ideia de anjos que antes serviam ao Senhor e cuidavam, inclusive, de servir à humanidade, mas eles se rebelaram e se tornaram, então, esses anjos caídos e anjos, então, que trabalham para o nosso mal em vez de nos proteger, tá? Mas, em todo caso, fica a lição aqui, não é para a gente adorar anjo. Tem igreja evangélica neopentecostal aí que fica fazendo unção de troca de anjo, faz a campanha de vamos trocar o anjo da guarda, porque se eu não estou sendo protegido, é porque o meu anjo está meio fraco, preciso de umas vitaminas aí. Então vamos fazer aqui a cerimônia da troca do anjo da guarda, para que você então tenha um anjo mais forte cuidando de você. Quem sabe até aquele anjo marombeiro lá do livro, não é? Do livro de batalha espiritual lá, né, que eu mencionei aqui, que enfim. Então, tudo isso é obra de ficção, inclusive tem gente enriquecendo, enganando o povo, fazendo esse tipo de movimento. Tem religiões como a religião dos Mormons, que eles fazem culto aos anjos, né? Eles adoram anjos também. Então, tudo isso é heresia, é antibíblico. A gente vai agradecer a Deus pelo destacamento que ele nos dá, né, na proteção com os seus anjos, mas fica só aí, entendeu? A gente agradece, o nosso relacionamento não é com anjos. O nosso relacionamento é com Deus, tá legal? O seu relacionamento é com Deus. Então, eu sei, por exemplo, de igrejas neopentecostais também, que quando vai lá orar para expulsar alguém endemoniado, né, expulsar o demônio de alguém, fica chamando o arcanjo Miguel para ajudar na expulsão, entendeu? Então, nada disso tem base bíblica, gente, tá legal? Então, se você vai orar para alguém que está endemoniado, você vai orar em nome de Jesus e usar da autoridade, ponto. A autoridade para você expulsar demônios é Jesus e não Miguel, entendeu? Não tem que clamar por anjo, você tem que clamar por Deus e por Jesus, e se for necessário, ele vai decidir se vai enviar ou não o destacamento dos anjos para proteger você. Mas eu repito e enfatizo aqui, o seu relacionamento não é com anjos. O seu relacionamento é com o Senhor dos anjos, que também é o Senhor da sua vida. Tá legal? Muito bem, pastor Aderson. Vamos aqui passar, então, para a parte de perguntas e respostas. Oh, joia, joia, joia. Muito bom, muito bom. Temos aí alguns comentários, temos aí algumas colocações que foram feitas aí por alguns irmãos, mas eu quero dar primeiramente bom dia, né? Bom dia aos irmãos que estão conosco. Aí uma Dias está conosco. Bom dia. Também a Dora está conosco. Bom dia. A Cris está mais ou menos conosco, porque a Cris ela tá e não tá, né? Ela está agora ali me fazendo pecar, porque eu estou de jejum hoje, e ela está fazendo um cafezinho ali que está com o cheiro vindo até aqui. Eu falei, meu Deus, mas eu tenho que resistir, eu tenho que resistir. Vamos lá. Primeira pergunta, primeira colocação que faz através da Cristina então não é correto afirmar que Satanás tenha dirigido um coral celestial quando se fala a respeito de anjo. É isso mesmo? Com respeito à revelação bíblica, não, a Bíblia não fala isso. Essa é uma conjectura da tradição católica, vai-se saber lá por que eles criaram isso, né? E a Bíblia só diz se for de fato uma referência a Satanás. Em Isaías 14, em Ezequiel 28, ali se refere à beleza de Satanás, não é? E se for o caso de se referir a Satanás, porque ali é uma hipérbole poética, se referindo a reis humanos. Ele fala, inclusive, que os reis morreram, não é? E Satanás não morre, não morreu ainda. Não é? Eu acho que nem vai morrer, porque na revelação bíblica tudo indica que Satanás ele vai ter sofrimento eterno junto com os seres humanos, porque ele é uma criatura que vai também, né, ter um
sofrimento perpétuo por toda a eternidade após o juízo final. Então, Satanás não vai morrer, entendeu? Então, porque se não vai morrer, o texto diz que o ente ali que se refere vai morrer. Claro que é um ser humano, entendeu? Alguns fazem essa aplicação estendida se referindo também a Satanás. É tradicionalmente uma perspectiva cristã, mas mesmo assim dizer que ele regiu o coral celestial, coitados dos regentes, né? Ficar comparando eles a Satanás é dose para leão, né? Mas então, né? Ainda que iria reclamar muito se a gente ficar dando muita ênfase a isso, né? Então, a ideia aqui não é que Satanás era regente, cuidava de coral. Isso aqui é pura conjectura católica romana, tá? A Bíblia não revela isso. A Bíblia sequer é muito clara em dizer que ele de fato era anjo e se rebelou. Por quê? Porque ele tinha inveja de Deus, ele queria ser igual a Deus. Tudo isso é interpretação nossa, que pode estar certa e pode não estar. Como eu tenho dito, né? A origem de Satanás na Bíblia, ela é obscura. Tá bom? Joia, joia, joia. É verdade, Dora. Cheiro de café é um convite para pegar uma caneca, né? Então, somos nós dois aí que estamos sendo aí provados nessa manhã. Vamos lá. Enquanto você estava. Pode estar sem som. Olha, pastor Anderson, você sabe que para mim o beber o café não é tanto tentação assim. Para mim, o que é tentação no café é o cheiro do café. Isso, para mim também. O cheiro me curou quando eu tive no pós-Covid, né? Depois que eu tive a Covid, eu tive aquele problema de cheiro podre no nariz, né? Fiquei umas 2 semanas cheirando podre, não conseguia nem quase comer. Aí, uma das medidas que eu usei para me curar, né? Que eu pesquisei na internet, e uma das medidas que eu usei para retornar o olfato é cheirar pó de café. Hum. Café, pó de café. Outro tipo de pó não, é café, entendeu? Café Não preto, vai pó dizer aí preto. que o pastor Deus cheirou pó, não é assim, né? O pó que eu cheirei foi de café e de Isso fato aí, muito ajudou a cura, né, do olfato aqui, né, no pós-Covid. joia. Queremos dar bom dia também a Zilmar Guimarães, que também está conosco. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e sua família. Teve um momento aí que você estava apresentando, pastor, as imagens artísticas sobre o anjo, né? E realmente, a nossa querida irmã Dora, ela até fez um comentário que eu concordo, é um trabalho muito bonito, né? A respeito aí daquilo que a mente humana faz enquanto leitura a respeito do anjo, né? Não tem nada que possa comprovar, mas o trabalho Não, ele é não. Inclusive, a única coisa que dá para comprovar é que aparições de anjos na Bíblia eram o formato humano, mas pode ser um formato temporário também, né? Anjo é espírito, o espírito não tem aparência definida. Então ele assume temporariamente o formato de homem para poder se comunicar com os homens. Se os anjos tivessem que se comunicar com peixes, ele assumiria formato de peixe. Se fosse para se comunicar com um cachorro, ele viria lá no formato de um cachorro, entendeu? É só para comunicação. É como a gente também, né? Fala a linguagem de uma criança para se fazer entender por uma criança. É a nossa tentativa de facilitar a comunicação. Os anjos fizeram isso também, né? É a teofania, né? Aplicada também ali a figuras angélicas. joia. Ela também faz um comentário que é interessante também, quando você estava, porque assim, no nosso estudo dessa manhã, nós aprendemos que Deus nos protege e que também existem anjos que ele designa, ou anjo que ele designa, para também fazer a sua proteção a nós. E aí você falou a respeito do nosso caminhar, né? Então ela coloca assim, que é interessante, né? Interessante é o caminho de nossa escolha. Eu não havia entendido neste sentido. Fala um pouquinho aí pra gente. Sim, a Bíblia, quando fala em caminho, né? A palavra derer, em hebraico, é caminho. Então, quando se refere a caminho, nem sempre é o caminhar físico, né? Real, concreto ali. Pode ser metafórico. Então, o caminhar ali é o modo como você escolheu conduzir a sua vida, envolve até a sua cosmovisão.
a visão de mundo que você tem, não é? Então, por exemplo, sua cosmovisão política, de direita, de esquerda, de centro, isso é o modo como você escolheu dirigir a sua vida nesse aspecto político. Então, isso é caminho também, é o caminho da sua vida. Ah, eu não sou muito político, eu sou, deixa a vida me levar, não é? Que é a filosofia do Martinho da Vila aí, que ele canta pelo menos isso. Não sei se ele deixa a vida levar tanto assim, não, mas ele canta isso, né? Deixa, Martinho da Vila não, perdão, é o Zeca Pagodinho, né? Então, deixa a vida me levar. Enfim, até isso é uma filosofia. A filosofia de não ter uma filosofia definida é o pensamento filosófico, é uma cosmovisão também. De você viver o que a vida te entregar, né? Então, essa forma muito aberta não deixa de ser também uma cosmovisão. Então, tudo isso se refere a caminho. É o caminho que você escolhe para designar e levar a sua vida, não é? E nós que somos cristãos, nós fizemos essa escolha lá atrás, quando eu me converti, eu mudei a chave da minha cabeça. A palavra conversão em grego significa metanoia. Metá, mudança, e noia, nous, cabeça, mente. É mudança de mente. Então, quando nós nos convertemos, nós mudamos a mente. Mudamos, trocamos a nossa cosmovisão antiga, que era uma cosmovisão mundana, carnal, e a gente, pelo menos tem que ser assim, né, para todo cristão, nós trocamos a cosmovisão pela cosmovisão da Bíblia. Então, agora, o nosso caminho, nosso caminhar, a nossa vida diária, ela é pautada pelos princípios da Bíblia e não pelas nossas ideias, pelo que a gente acha ou deixa de achar, né? A gente, então, tem um rumo, porque Deus é que nos dá esse rumo. Isso faz a gente acertar mais, né? É verdade, é verdade. Irmãos, se você ainda tem algum apontamento que queira fazer, é só colocar aí no chat para que nós também possamos acompanhar, tá bom? Muito bom. Interessante, né? A Dora faz mais um comentário e que eu, assim, concordo plenamente com ela, né? Como é bom a gente conhecer, né? Como é bom o conhecimento. E esses estudos têm trazido diversos esclarecimentos, e é verdade. Quando você fala hoje, né, que você nem aprofundou, mas você fez uma visão muito mais ampla a respeito do anjo, ou de anjos, né? E aí eu achei muito oportuna essa sua fala, muito oportuna esse esclarecimento, porque de vez em quando a gente ouve algumas coisas que não tem lógica, né? Por exemplo, você falou de uma coisa que eu ouvia no passado e aí chancelou. Existem anjos que têm a responsabilidade de proteger um país, uma nação, né? E que pontualmente na questão de Israel é um arcanjo. Até isso é muito tranquilo, tendo em vista de que é o povo que foi eleito pelo próprio Deus, né? Mas daí a gente vê algumas aberrações, um anjo para cada pessoa, né? Um anjo para cada situação, um anjo, e aí a gente começa a ver algumas variações que ao invés de levar conhecimento assertivo ao povo, acaba levando aquilo que a nossa irmã faz no seguinte comentário, né, que é o engano, né? As pessoas acabam sendo enganadas a respeito dessa questão de anjo. Existe, e aí entra um outro aspecto, né? Será que, e é uma pergunta que eu te faço, meu amigo, será que você já me confirmou dizendo assim, existe anjo que protege os países, mas existem anjos que protegem cidades, que protegem estados? Porque eu ouvi muito de se dizer que existem, como é que eu vou dizer, existem espíritos caídos, espíritos malignos, que eles circulam uma região. É, Alguns até sim, citam o exemplo daquele jovem de Gadara e tal. Se isso. existe malignos, entidades malignas que rondam, que estão em determinadas regiões,
também vai existir um anjo? Só para a gente entender. É possível, né? Não sei se designado um para ficar só lá o tempo todo. Não sei se é desse jeito. Porque tanto anjos quanto demônios, né? A Bíblia revela que há ali uma referência a uma organização desses anjos. Se tem arcanjo, é porque tem organização, não é? Tem classes de anjos, organizações, destacamentos, enfim. Né? E Paulo também fez referência a anjos, né, que são designados como se fosse um exército, né, uma milícia angélica. Então, se é um exército, tem ali suas hierarquias, tem ali a sua forma de receber o comando e de ação, né, como a gente também faz aqui com exércitos humanos. A gente não sabe exatamente como é. Na cultura judaica tem a Cabala, ou melhor dizendo, né, em hebraico, Kabbalah, que é um jeito esotérico de estudar. E a gente não vai usar a Kabbalah. Eu não vou usar a Kabbalah, nunca vou usar, porque está fora do meu escopo de trabalho. Meu escopo de trabalho é a Bíblia, não é? E um pouco de cultura também, né? Cultura histórica e atual. Hoje em dia, o judaísmo usa a Kabbalah, que é o lado esotérico do judaísmo na evolução do judaísmo depois da Idade Média para cá, e eu não sigo por esse caminho, tá? Esses caminhos da Kabbalah. Eles vão dar vários nomes para anjos, mas o que eu deixei claro aqui é o seguinte: tendo designação para cidades, para bairros, para ruas, para um campo geográfico qualquer, é possível que tenha tanto ação demoníaca quanto angélica na proteção? É possível, não vou dizer que não é. Mas a Bíblia não revela isso, tá? Então também está tudo no campo da conjectura e a gente tem aquela percepção assim de que existe algum tipo de organização angélica, existe sim, mas a gente não sabe como é. Cuidado com livros do tipo A Divina Revelação do Céu, A Divina Revelação do Inferno, não é? Que foi escrito aí por uma profetisa aí que escreveu. Cuidado, eu tenho muito cuidado com livros assim. Isso são revelações extra-bíblicas e a gente precisa ter muito cuidado porque muita gente opera no engano lendo livros desse tipo. Entendeu? Esse livro aí é da Marilyn Hickey, uma americana que, segundo ela, teve visões lá de detalhes de como funciona o céu e de como funciona o inferno. Eu não sei você, pastor Aderson, mas eu não tenho muita curiosidade para saber como é que funciona o inferno, não. Não é? Também não. Eu não tenho curiosidade nenhuma. Deixa rolar. Não é? Eu sei que eu sou protegido e quando eu morrer, se Deus quiser, eu vou estar no céu com Jesus. Então, Amém. como é que o inferno funciona, deixa para quem está interessado nisso. Eu não estou, não. Tá? Exatamente. A nossa irmã Dora, mais uma vez, ela faz essa contribuição. Ela diz: olha, eu já ouvi essa fala, que tem anjos para as ruas, bairros, cidades. Aqui na igreja já tivemos um estudo sobre anjos tem muito tempo. Aí ela continua. Depois, inclusive, o pastor que esteve aqui, né, que deu o estudo, nunca mais ouvi falar, né? Como o reverendo Davidson falou, são especulações da mente humana, não há como é, falar, afirmar determinadas coisas, né? Porque a Bíblia não comprova. Ela faz ainda outro comentário. Até o irmão que trouxe esse pastor para a nossa igreja. E, minha irmã, o que aconteceu? Hein? Complicado, complicado. Né? Cuidado com os anjos aí. É verdade. A nossa irmã, nem eu, meu caminho é o céu, é verdade. Pois E é, ela, nosso caminho é isso aí, o aqui para céu. Jesus. Esquece, né? Esquece esse negócio de inferno aí. Se o pastorado só quer saber sobre inferno, ele que vai buscar lá. Eu Quero estou fora não, disso. Eu estou fora disso. Entendeu? eu quero não, quero não. É isso aí. Queridos, se não houver mais perguntas, poxa, quando se há perguntas, nós ficamos muito felizes, né?
porque isso demonstra o quanto os irmãos estão atentos, o quanto a live está sendo importante. Eu quero agradecer a todos vocês que estão participando. Por gentileza, eu peço aos amados irmãos e irmãs que compartilhem aí nas suas redes sociais, para que outras pessoas possam ser edificadas, esclarecidas e abençoadas, tá bom? Eu vou, antes de devolver a palavra para o reverendo Davidson, mais duas questões. Número 1, separe um tempo hoje para orar agradecendo pela vida do reverendo Davidson, ele que inclusive completa mais um ano de relacionamento conjugal com a sua esposa Márcia. Então vamos orar, pedir ao nosso Deus que continue com as suas bondosas mãos estendidas sobre este casal, fortalecendo, né? Eu sempre comento, né, que eu sou muito grato a Deus pela vida da Márcia, porque ela divide, eu vou colocar essa expressão no bom sentido, compartilha, a Cris está falando aqui, compartilha, a Cris já chegou aqui, passou aqui com um cafezinho, tá vendo? Oh, meu Deus, tente misericórdia de mim, né? Ela compartilha, ela doa, né, o nosso irmão, né, às 7 horas da manhã para poder compartilhar esse conhecimento conosco. Então, ore por ela, ore pelo reverendo Davidson, tá bom? Reverendo Davidson, as suas palavras finais e depois, automaticamente, já pode orar por nós, tá bom? Amém, pastor Aderson, muito obrigado mais uma vez, né, pelas grandes oportunidades que nós temos de falar aqui, né, sobre a Bíblia e também anunciar as nossas obras, né? Então, ó, mais uma vez, a obra que é a base dos nossos estudos aqui, Proteção Divina no Curso da Vida, conheça as revelações originais do Salmo 91, direto da língua original hebraica, tá bom? Palavra por palavra, versículo por versículo, um tipo de trabalho exaustivo, provavelmente o comentário mais abrangente, completo, do Salmo 91 em língua portuguesa, tá? Feito também, claro, né, por mim, que é o que sou um brasileiro. Temos também aqui, ó, o livro Revelações Originais do Salmo 23, também a mesma pegada, capítulo por capítulo, versículo por versículo, palavra por palavra, não é? Análise totalmente baseada no original em hebraico. Para quem é pregador ou pregadora, ou deseja ser o dia, um curso equivale a um curso completo de homilética, que é a arte de pregar, tá bom? A Semente é a Palavra, na sua segunda edição ampliada, 400 páginas de puro conhecimento, tem muita coisa interessante aqui, inclusive para você treinar e fazer pregações narrativas, tá legal? Então, conheça os meus livros. Mês que vem, mês de junho, se Deus quiser, vai chegar a primeira tiragem do livro novo que eu produzi, Além do Sofrimento, um comentário sobre o livro de Jó e os temas difíceis que aparecem ali, alguns segredos que eu olhei também no original em hebraico, percebi certas nuances ali. Uma delas eu falei aqui hoje, né, sobre Satanás estar na conferência celestial lá, e é bem interessante, né? Algumas coisas que eu consegui enxergar e compartilhei com vocês nesse livro, tá legal? Vai chegar no mês de junho, mês que vem, de 2024, e eu creio que vai ser uma bênção para aqueles que se debruçarem sobre esse livro que eu trato, né, ali sobre o sofrimento humano, o livro de Jó, tá legal? Bom, vamos orar então, né, de acordo com a indicação do pastor Aderson, e então a gente vai terminar os nossos estudos de hoje, né? Muito obrigado, nossa irmã Dora e outros irmãos também, pelas felicitações, pelo meu aniversário de casamento, né? 14 anos, que a minha esposa me aguenta, que ela me atura, mais 14 anos muito bem vividos, de muita felicidade em nosso lar, né? Muito bem, vamos orar então. Pai, nós te exaltamos pela tua bênção, pela tua proteção, pelos anjos que o Senhor designa para estar nos protegendo, seja qual for a hierarquia, seja qual for o modo de operação, o fato é que nós somos protegidos pelo Senhor, temos livramentos de situações que sequer percebemos
no dia a dia, mas o Senhor nos abençoa, o Senhor nos protege, o Senhor cuida de nós e o nosso relacionamento é com o Senhor e nós só te agradecemos pelos teus livramentos, pelo teu poder e também pelos anjos que o Senhor designa para cuidar de cada um de nós. Te agradeço pelos 14 anos de vida conjugal que o Senhor me tem dado, eu junto com a minha esposa, que a nossa família seja cada vez mais abençoada por ti. É a minha oração todos os dias, o quanto eu te agradeço pela esposa que o Senhor me deu, porque esperei muito tempo para encontrá-la, para conhecê-la. Que o Senhor nos abençoe em tudo, abençoe o pastor Aderson, abençoe os irmãos da igreja de Aracruz, esse trabalho tão abençoador, tão maravilhoso, inclusive as lives que ele faz aqui, orando, clamando pelo povo, e agora também com os estudos bíblicos, com a minha participação. Que tudo, ó Pai, todos sejam abençoados e cuidados por ti. Nós assim te agradecemos, pedimos estas bênçãos, em nome de Jesus, hoje para todos sempre. Amém e amém. Amém, queridos e amados irmãos. Eu quero apenas dar mais uma informação. Ih, tá passando o carro de som aqui. Deixa eu fechar o som, peraí. Muito bem. Queridos, olha, amanhã é feriadão, né? Amanhã é feriado de Corpus Christi, quinta-feira. Então, eu quero, desde já, desejar a você um bom feriadão, mas de que forma? Aproveite esse feriadão para sair, para curtir em família, vai ao cinema, faça um piquenique, né? Vá, se você puder. Ah, pastor, estou sem recurso. Gente, vai na esquina, ou vai numa lanchonete próximo à sua casa, pede uma coisa mais simples, né? Mas não deixe de separar esse momento para celebrar a Deus, a sua família, o seu cônjuge. Nós estamos no mês de maio, é o mês que nós separamos para olhar com mais carinho, para interceder por nossa família. Então, eu quero te encorajar a fazer isso. Eu quero te encorajar a separar esse momento, esse feriado, para você estar dando uma atenção especial para sua família e não deixe de orar por ela. Não deixe de orar pelo cônjuge, não deixe de orar pelo filho. E se você já tiver neto, não deixe de orar pelo neto. E aí, com isso, por ser feriado nacional, nós não iremos realizar a nossa live. Então, nós retornaremos com a nossa live na semana que vem, tá bom? Então, na semana que vem, se Deus quiser, tudo normal, live Manhã com Deus, live de estudo, mais uma vez com o nosso querido amigo Reverendo Davidson, e assim por diante, tá bom? Então, esse é o aviso que eu quero deixar contigo. E o segundo aviso é: não deixe de orar por nós. Não deixe de orar pelo reverendo Davidson, por sua família. Não deixe de orar por nós aqui em Aracruz, pelo trabalho em Aracruz, né? E eu aproveito para também dizer, se você ainda não conhece o trabalho em Aracruz, eu sugiro que você coloque aí na sua agenda. Venha nos visitar, venha nos conhecer, venha conhecer os irmãos, né? Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, muito edificado aqui, porque os irmãos gostam de receber, os irmãos gostam de receber e de acolher pessoas, tá bom? Um beijo no coração de vocês, Reverendo Davidson, mais uma vez, muito, muito obrigado por esse Amém. tempo. E, gentileza, agradeça a esposa por nós. Daqui a pouco a Cris e eu vamos fazer a nossa devocional. Estaremos mais uma vez orando por vocês. Tá bom? Amém. Obrigado, pastor Shalom. Aderson. Shalom a todos. Tchau, tchau.